Silêncio, por favor, Maria. Como a conciliação e a mediação não lograram êxito, os dois processos serão remetidos para o juiz arbitral, que decidirá as 3 situações conflituosas. Isabel, é com você. Queria convidar as partes, João Vitor e Thalia, Ana Domingas e Miquéia. Vocês agora saem da mesa redonda, de onde vocês tinham a oportunidade de fazer um acordo, e agora aqui nós vamos para a terceira etapa. O primeiro caso que nós vamos resolver aqui na Câmara Arbitral será ainda o conflito das janelas. Nós vamos dar agora prosseguimento a essa parte. Queria dar a palavra e eu aviso as partes que enquanto um estiver falando, permaneçam em silêncio. João Vitor e Thalia. Doutora, a senhora tem filhos? Ainda não. Nós temos 2. Não tem condição de você criar 2 crianças dentro de casa, acontecendo o que acontece na casa do lado. Abriram essa janela sem pedir permissão. Aproveitaram as férias que a gente teve, quando a gente voltou já estava daquele jeito. E quando a gente chega, todo dia do trabalho, tá um som muito alto, ouvindo funk, só esse tipo de música. As duas praticamente não se vestem, parece que não tem roupa na casa delas. Por gentileza. Aí nossos filhos, como é que você educa 2 crianças dentro de casa desse jeito? E qual é o direito que o senhor está alegando? De ter minha paz, a minha vida. E em que elas estão me perturbando? Com o som, com essa janela que dá acesso na casa dela, as duas andando empeladas o tempo todo dentro da casa vizinha, dançando em polidense, chamando um monte de amigos, fazendo festa frequentemente. E outra, nossos filhos são expostos frequentemente ao uso de bebida alcoólica. Outro dia, estavam as duas dançando na janela com um horror de pinga abraçada. Usando uma droga que tem um Não, cheiro não tava, estranho. não vi, né? Não repita. Sinceramente. Mais alguma consideração a ser feita? O incômodo em si é só de ver o que acontece na casa do outro? De ouvir e as influências. Senhoras, quando for a parte de vocês, eu aviso. Desculpa, dona. Se for assim, eu vou ouvir ele sozinho e boto vocês 2 pra fora. Foi o último aviso. Não vai acontecer de novo. Tem alguma construção que está mal feita? As janelas. As janelas. Qual é o problema do muro? Simplesmente abriu um buraco no nosso muro. E é um muro só para as 2 casas. Olha pro outro lado. Cala a boca! Ridículo. Que é isso que você tá fazendo? Se você fizer isso de novo, Ana Biscoia, eu vou jogar Você! Puta! Bora pedir um copo de água e vergonha. Vai pra mim pra jogar nela de novo? Ótimo, aí não será mais aqui a resolução do problema. Já será lá na delegacia, de onde eu acho que vocês já deveriam ter passado por lá. Senhor João Vitor, mais alguma consideração a ser feita? O senhor tem alguma testemunha para ser posterior à fala das outras, da outra parte? Certo. Eu quero que vocês limitem-se a descrever o problema. Lembrando que a parte aqui que está requerendo é o João Vitor e a Thalia, tá? Eles querem que as janelas sejam fechadas. Quanto a isso, o que vocês têm a dizer? Primeiro, eu não entendo por que ele quer que feche aquela janela. Se ele se diverte todo dia olhando as nossas festas. Safado. Ele já se diverte, ele tá olhando pro outro lado, né, meu filho? silêncio é a nossa vez. Respeite isso, Sr. Biscoia. Senhora Thalia, Um dia. a senhora já praticou agressão aqui. Na sua próxima ação, você vai ser colocada pra fora. Olha aqui, um dia eu tava de boa na minha casa, dançando com a minha vodka na mão. E ele tava me curiando. Quando eu olhei pra janela, ele tava me olhando, me Quanto curiando. à janela, eu quero saber do problema do muro. O que vocês fazem na casa de vocês, aí já é outra questão. Eu quero resolver o problema do muro e da janela. Quanto ao problema do muro e da janela? O nosso muro é compartilhado. Mas Sim. isso aí já é coisa antiga, já
que fez esse muro compartilhado há muito tempo. Enfim, então tava ficando muito escura a nossa casa. Isso. E a gente gosta de fazer festa, né? Por favor. Nós somos jovens, cada um com sua nojenta. E uma solução que a gente propõe é que esse safado pare de olhar para nossa casa. Como se Pra- você Silêncio! Pode parar! Olha o que? Essa tua vida amargurada. Pode parar! Ali, Senhora Miquélia, sinceramente. se controle. Vocês trouxeram alguma testemunha a respeito do caso do muro e da janela? Sim, trouxemos nossos amigos íntimos. Certo. Sabem toda a Muito história. íntimos. Ah, que inveja. Se a gente tem amigos, vocês não, o problema é de vocês. Só que vocês dois são infelizes. Só um instante. As partes João Vitor e Thalia. Por gentileza, vocês podem chamar a testemunha de vocês? Se é que tem alguma coisa. Sim, temos. Deve ter comprado, né? Por gentileza. Seu nome? Ellen, você hoje aqui é testemunha do casal João Vitor e Thalia a respeito da construção de 2 janelas no muro que é divisa da casa da dona Miquésia com a dona Ana Domingas. O que você tem a falar sobre? Então, há algum tempo a minha amiga Thalia e meu amigo Vitor, eles vinham reclamando que as vizinhas faziam muito barulho, que elas faziam muitas festas e que isso expunha as crianças. Então um dia a Thalia me chamou e eu testemunhei que a Miquésia, ela estava se abraçando intimamente com Isso é crime agora pra casa. O que você faz na sua Miquésia, não é a sua hora ainda. O que eu Você acho- vai ser penalizada daqui a pouco. Eu vou começar a aplicar multas em vocês. Essa é a questão. Eu não aguento ver mentira. Não, mas na hora da sua fala você vai poder dizer. Então, Excelência, assim, o tipo de promiscuidade que elas fazem na casa dela não diz respeito a ninguém. Eu entendo que elas são livres para fazer o que quiserem na casa delas. O problema é expor as crianças desse jeito. Você acha mesmo que crianças têm formação para escolher o que elas querem ainda? Elas ficam induzindo as crianças a entrarem nesse mundo de libertinagem, promiscuidade. Certo, obrigada, Ellen. Mais alguma consideração? Você está dispensada. Mas é uma mentira, não. Alguma mentira? Excelência, por Ana favor. Domingas e Miquésia. Essa é a única testemunha desse caso, não é isso? De vocês? Vocês podem chamar a testemunha de vocês. Vamos lá. Não, doutora. A gente tem mais uma testemunha. Tem mais um, mas é do outro caso? Não, desse caso. Depois dele você chama. O resultado das 3 só no final. Tá. Viemos aqui para. Vai ter barraco lá hoje, vai ter barraco. Olha aí, vai ter festa pra comemorar. Vamos chamar o cara. Comemorar. De controle, Lucas. Senhor Robson, senhor Virgílio, Sim. vocês estão hoje aqui como testemunha de Miquésia e Ana Domingas a respeito do conflito onde foram abertas 2 janelas no muro que dividem a casa das 2 partes. O que vocês têm a falar sobre esse conflito? Sim, Excelência. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu acho o máximo essa questão de uma mulher estar aí no seu lugar, com esse poder, né, para poder julgar um caso tão maravilhoso, não. Fale, papai, Por favor, não me interrompa. Por favor, Thalia. Esse caso que, infelizmente, aflige a vida das nossas amigas, né? Nós já somos amigos há muito tempo e desde o primeiro dia que a gente foi lá na casa delas, que recebemos o convite para conhecer a sua nova casa, apertamos a campainha erroneamente, né, da casa do senhor João, e já neste momento eu percebi que ele era muito grosso, porque eu falei assim no interfone: Ana, sua vaca, vem abrir a porta para mim. E ele pegou na maior falta de educação e mandou eu ir tomar naquele lugar. Mas eu disse para ele que não ia obedecer ele. Excelência, eu queria só completar quando eu vou com meu amor, Chaveirinho, a gente vai lá para casa da Miquésia e de Ana, a gente vai se divertir. E o problema lá não é da janela, o problema não é da janela, é porque eles são um casal, né?
que acham que conhece a verdade, mas eles não estão indignados. O problema não é da janela, é com as nossas festas, vários bofes que a gente reúne lá, né? É bom, a bagaceira, a gente fica na euforia e eles ficam chateados. Aí estão alegando agora que o problema é a janela. Mas a gente descobriu, né, Miquésia, que o problema não é a janela, é quando a gente começa a colocar umas músicas, a gente botou porque o casal é conservador, aí a gente fica gritando, aí a gente bota aquela música, não adianta ir na igreja rezar e fazer. Aí na hora que a gente põe essa música, aí eles vêm. Menos empolgação, menos. Aí eles vêm, soltam lá vários palavrões, né, ofendendo a gente, só porque a gente faz bagaceira lá, mas é tudo reservado, o problema nada da janela. Excelência, eu acho que tudo isso é coisa de gente mal amada, porque infeliz. Porque eu já vi ele espiando as nossas festas, inclusive esse senhor, ele já colocou os olhos aqui no meu homem, no meu mozão, e eu acho que se essa ruiva não tomar cuidado, é muito certo que esse homem joga nos dois times. E quanto ao problema do muro, o que vocês têm a falar a respeito do muro e das janelas? Bom, eu acho que é tudo uma questão de bom senso, né? Se não quiser olhar, não olhe, né? Não vai atrapalhar. Fecha os seus olhos, tapa os ouvidos, né? Mais E seja alguma feliz. consideração a ser feita? Deixa-me ver. Se eu descer do salto, ninguém me segura. Tá? As testemunhas estão dispensadas. Muito obrigada. A próxima festa. Posso falar alguma coisa? Deixa eu esperar as testemunhas devagar A gente tá vivendo a festinha, viu? Vocês têm mais alguma testemunha para chamar? Dê 2 palmos. Outra amiga. Comprado, falso. Doutora, não respeita ninguém, doutora. Eu queria novamente pedir de forma educada a Ana Domingas e a Miquésia, senão eu vou pedir que elas saiam da sala. Tudo bem, Dona Celeste, a gente vai se comportar agora. Senhor Pablo, hoje o senhor está aqui como testemunha do casal João Vitor e Thalia, a respeito do conflito do muro com as janelas. O que o senhor tem a falar sobre isso? Bom, boa noite a todos. Bom, eu sou amigo do casal já há bastante tempo, eu os conheci na igreja, são um casal honesto, não gostam de intrigas, tem bom testemunho na sociedade. E todas as vezes que eu vou na casa deles, eu percebo esse conflito que há com relação a essa questão das janelas, porque Senhoras. Eles são expostos a várias situações ruins para o casal e também para os seus filhos. Inclusive eu já vi diversas vezes a Thalia chorando, pedindo a Deus até que... Implorando a Deus, orando para que elas fossem embora de lá, porque elas já não suportam mais esse conflito, essa situação desesperadora já. E a questão da janela realmente tem atrapalhado muito o casal, porque eles não vivem mais em paz, é um conflito terrível lá. Certo. Então, o conflito em torno do muro e da janela é apenas uma questão de ver o que acontece na casa do outro. Ou tem alguma questão estrutural, de estrutura de construção das paredes, da janela ou do muro? O conflito é a janela que já dá para o muro, a divisa do muro deles. E para solucionar, teria que fechar aquilo ali, porque... Jamais, Porque eles ficam expostos ao que acontece dentro da casa lá. Inclusive, não só eles, mas as crianças também ficam expostas a toda aquela situação. E as crianças são muito pequenas, elas não sabem discernir bem as coisas. E tem Por favor, eu tenho me controlado até agora. Eu tenho me controlado. Não, você me deu licença. Faz tempo que ela tá murmurando aí, cacarejando igual uma galinha, eu tô aqui calada. Agora eu não vou aceitar ela falar mal dos meus filhos. Eu não vou aceitar. Segura sua mulher, por gentileza. Rapaz, tu me respeita. Só porque tu acha que tu é homem? Eu, Maria da Penha. Eu sou eu. Reforço. Realmente, ainda bem que pelo menos isso tu sabe. Eu queria lembrar às senhoras e aos senhores que o que for definido aqui homologado não poderá ser contestado posterior.
Sabemos. Logo, vocês sejam exatos naquilo que vocês estão pedindo e defendendo. Agressões verbais e físicas não ajudam na resolução do conflito, muito menos na imagem da qual vocês vão sair daqui. Eu não tenho como me Se conter ouvindo tudo se isso. puder. Mande ela se ponderar Se também. puder. Todos. E vamos baixar o tom. A testemunha está dispensada. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar os peritos a respeito do conflito do muro e da janela. Os peritos estão aqui para dar o parecer a respeito da construção das janelas no muro que dividem a casa dos conflitantes. Por gentileza, podem declarar o parecer de vocês. Primeiramente, boa noite. Trata-se de processo arbitral número 00800-2016.7.3, requerentes João e Thalia e as referidas Miquésia e Ana Domingas. Ação combinatória. Bom, o trabalho foi elaborado por um laudo técnico pericial. Nas diligências periciais foram realizadas análises qualitativas do local do conflito, qual seja a residência da requerente. O estudo foi baseado nas normas técnicas de segurança, nas normas técnicas do direito de vizinhança. A diligência foi realizada no dia 13 de 10 de 2018, às 10 horas, na residência da requerente. Estavam presentes as partes e este perito. As partes Senhoras. Ana e Miquésia declaram ser possuidoras do muro. Em perícia, o primeiro quesito que nós verificamos foi a propriedade do muro. O muro ele está na divisa do terreno, então o muro ele é comum a ambos os vizinhos, não é de propriedade de nenhuma das partes. O segundo quesito avaliado foi em relação ao tipo de janela construída. Foi feita uma janela tamanho padrão, 0,80 por 1,20 metros, não é basculante, não é uma janela de ventilação, janela de banheiro, é uma janela padrão de residência mesmo. E essa janela não foi feita na parede da casa, ela foi feita na parede do muro que divide ambas as casas. Entre a casa e o muro, tem algum beco? Tem um beco. Um beco para ambas as casas? Um beco de 1 metro. Para cada casa? Não. Na casa da referente há um beco que divide o espaço e após o beco já é a casa das referentes. Os becos que eles usam para olhar. Eles fizeram um beco. Entre ambas as casas o espaço não passa de 1 metro, é exatamente 1 metro. E o terceiro quesito avaliado foi realmente a questão dessa distância, né, que vai dizer respeito à regularidade da construção. A janela foi construída a exatos 1 metro de distância da outra casa. E pela norma técnica e também pela regulação de direito civil e direito de vizinhança, a distância mínima é de 1,5 metro. E só há 1 metro entre ambas as casas. Algo mais a acrescentar? Os técnicos? Não, só mesmo a questão de que as partes indicavam a princípio que a janela seria para clareamento e ventilação, mas que foi observado que a janela não é para ventilação, é uma janela mesmo de residência, tamanho padrão, construída a 1 metro da outra casa. Ok, muito obrigada. Se mais acrescentar, estão dispensados. Vamos para as considerações finais a respeito desse caso. Vamos dar a palavra ao casal. Doutora, como o senhor pôde ouvir as testemunhas delas mesmo falando, só falam em festa, só falam em bebida, só falam em bagunça, Putaria. só falam E em... eu quero saber do muro e da janela. Eu quero que O feche. próprio perito falou. Ficar olhando nossa Eu quero que você não olhe Que mais. cara Quando chegar a sua vez, eu peço pra Deixa eu vocês. O argumento delas não era que era para ventilação e iluminação? E é Janela E pra- para ventilação e iluminação é no Senhora topo da Thalia, parede. senhora Thalia, fale pra mim, sou eu que tô lhe perguntando. É no topo da parede, certo? Certo. Para ventilar e iluminar. A janela dela está construída num limite menor do que o estabelecido e, além disso, ainda não é para ventilação. Não é para as funções que elas falaram que era. E é a função que você está usando? Certo, Miquésia e Ana Quem tá usando Domingas, as por janelas são gentileza. Senhor, Foi ele que construiu a janela, não foi? Foram vocês. Ana Miquésia e Ana Quem mais usa Domingas. ela é Ana seu Domingas, marido. por gentileza, fale pra mim. Eu quero Mas ouvir vocês as têm suas incomodadas, alegações. fechem a janela. Senhora Thalia, Seu safadão, olha pra lá. senhora Se não Thalia, tivesse, ele não olharia. eu vou dispensar a sua pessoa dessa E ela porque audiência. não dispensa também. Tá? Miquésia e Ana Domingas. E resumo
finalizando suas alegações finais a respeito. É muro e janela que eu estou querendo saber. Eu estou querendo saber se o marido da fulana não. Eu quero saber do muro e da janela. Eles só estão usando isso como desculpa para implicar com a gente. Porque a nossa casa fica muito escura sem aquelas janelas. E é só o que a gente pede. Paz e tranquilidade. E que ele pare de curiar a gente. Pare de me curiar, seu safado. Janela, querido. Janela. Ok. Pra saber tanto da nossa vida tem que estar curiando mesmo. É por isso que eles não vivem. 24 Senhoras, horas por dia. gentileza. Elas não respeitam a gente. Segundo a lei 9.307, eu tenho 30 dias para dar a sentença. Serão comunicadas e que receberão em casa com a minha sentença. Vocês estão dispensados e boa noite. Obrigado. Segundo caso, Pessoal, boa